Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre os processos de unificação da Itália e da Alemanha ocorridos aí no final do século XIX. Vamos falar também das consequências empreendidas por esses dois processos de unificação, uma vez que eles têm relação direta com a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1914 e 1918 na Europa. Bora de aula? Então, inicialmente, para a gente entender o processo de unificação da Itália e da Alemanha, ocorrido ali no século XIX, no final desse século, antes é preciso compreender o cenário geopolítico da Europa no início do século XIX, tendo como base as consequências empreendidas ali no Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena ele se desenvolveu ao longo de algumas reuniões entre os anos de 1814 e 1815, e, em suma, o objetivo desse congresso era promover a restauração do poder monárquico na Europa, abalado, pelas consequências geradas aí pelos ideais liberais gerados aí pela eclosão da Revolução Francesa e, consequentemente, pelo franco desenvolvimento econômico que a Europa passava no contexto aí da segunda Revolução Industrial, o que provocou diversas mudanças nas relações políticas, sociais e econômicas nesse continente, tais como o desenvolvimento do liberalismo e do sentimento nacionalista, que a gente vai ver no próximo slide. Então, as revoluções liberais elas vão abrir caminho para a afirmação da ordem burguesa no continente europeu, favorecendo a difusão aí do ponto de vista do liberalismo e do ponto de vista social do nacionalismo, ambos no contexto do desenvolvimento da segunda Revolução Industrial. Mas o que é o liberalismo, Então, é o desejo burguês de eliminar a intervenção do Estado sobre a economia, ou seja, de acabar com o mercantilismo e da liberdade absoluta, plena que o governante absolutista tinha sobre o seu Estado nacional, tá certo? A segunda Revolução Industrial, o que foi? Ela nasce com o progresso científico e tecnológico do final do século XIX, e apresenta ao mundo aí o uso de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. Já o nacionalismo trata-se de um desejo de união entre povos e de culturas que, então, separados politicamente, mas com as mesmas tradições culturais, têm o objetivo de formar uma nação unida, eliminando, consequentemente, a influência externa e legitimando, logicamente, a sua independência política e autonomia econômica também, tá certo? Mais adiante, a gente vai falar aqui como que vai se desenvolver algumas considerações iniciais sobre o processo de unificação tanto da Itália quanto da Alemanha, que vai ser finalizado ali em 1870 e 1871, respectivamente. Então, inicialmente a gente tem essa imagem aqui, que são os estados que pertencem aqui, os reinos que pertencem à região da Alemanha e da Itália. Mais na frente a gente vai ver outros mapas e vai entender melhor do que isso aqui. Inicialmente, é importante destacar o seguinte: o Império Austro-Húngaro ele detinha hegemonia política e militar sobre essas regiões. Então, tanto os estados itálicos quanto os estados germânicos, eles tinham que se envolver, eles tiveram que se envolver em conflitos bélicos direto com esses austríacos para conseguirem, então, conquistar o seu processo de unificação territorial, política e ter a sua liberdade econômica, consequentemente. Na Itália, esse processo de unificação do território italiano, ele vai ter a liderança da burguesia. Na Alemanha, ele vai ter a liderança da aristocracia. E em ambos os processos, não é novidade nenhuma, o povo não teve participação, beleza? Então, na Itália, pela burguesia e na Alemanha, pela aristocracia. E ambos os processos, o que vai motivar, a gente vai entender isso mais à frente, é a ambição econômica, mais do que a política, porque
vamos falar assim, a unidade política, ela vai favorecer o desenvolvimento econômico. Então, o que vai motivar mesmo é essa questão econômica que só a unidade política vai poder garantir. E a gente vai entender como que isso vai se desenvolver. Então, a gente vai falar do caso da Itália primeiro. Então, os estados italianos, né, então antes do processo de unificação, olha só, esse aqui são os estados aí que vão fazer parte da Itália aí em 1870, tá certo? Então a Itália ela é dividida, né? Vamos falar basicamente em três regiões. Na região norte aqui pelos estados austríacos aqui em cima, né? E o reino de Piemonte. Na região central a gente tem aqui os estados papais, ó, onde está Roma hoje, né? A questão do Vaticano, que a gente vai falar da questão romana, finalizada com o Tratado de Latrão. E ao sul a gente tem o Reino das Duas Sicílias. Então, esse conjunto de reinos aqui vai formar e dar origem à Itália lá no final do século XIX. Beleza? Mais adiante, é importante destacar o quê? Que o processo de unificação da Itália ela vai ter a liderança de duas pessoas muito importantes. Primeiro, o rei Emanuel II e o seu ministro, né, de governo aí, o Camilo Cavagnù, tá certo? Então a liderança, né, do processo de unificação da Itália está ligada a esses dois personagens aí e ao reino de Piemonte, tá certo? Que foi apoiado, né, pelo Giuseppe Garibaldi, né, que era a França do Napoleão III e da Prússia do Guilherme II e do Bismarck, do Otto Bismarck, que a gente vai falar mais à frente também, que vai liderar o processo de unificação da Alemanha. Então, a motivação para o processo de unificação da Itália. Então, o reino de Piemonte era o reino mais desenvolvido ali dessa região que integra hoje a Itália, tanto do ponto de vista industrial quanto do ponto de vista econômico, que interessava muito a nobreza e a burguesia, né, promover a unificação de toda essa região. Com qual objetivo? De ampliar o seu mercado consumidor, né, e mais do que isso, o livre comércio, que é a eliminação das taxas alfandegárias ali. E isso vai possibilitar mais à frente, com o reino único, uma organização política única, né, a criação de uma moeda, né, e a unificação dos impostos ali. Então, o reino de Piemonte, que é o mais industrializado, ele vai ser o mais beneficiado, e tanto é que ele vai liderar esse processo de unificação, né, com o rei ali, Emanuel II, e o Camilo Cavagnù. Esse processo de unificação da Itália ele vai ser conseguido através de uma série de guerras. Guerras contra quem? Do reino de Piemonte, contra a Áustria, que tinha hegemonia política ali da região e tinha alguns estados sob seu controle. Guerra com os estados papais ali no centro, da onde a região da Itália, né, que se formou a Itália após o final do século XIX aí, e uma guerra ainda contra o reino das Duas Sicílias, que fica ao sul. Finalizadas essas guerras, todas vencidas pelo reino de Piemonte, a gente vai conseguir, a Itália então vai conseguir o seu processo de unificação. Mais à frente tem uma questão interessante, ali na região central da Itália, onde fica Roma ali, a igreja ela detinha muito poder, que eram os estados papais, tá certo? E a igreja, então, com o processo de unificação da Itália, ela nunca reconheceu isso. E esse imbróglio que envolvia a Itália, né, já unificada, e esse estado papal só foi resolvido no início do século XX, em 1929, né, quando o Benito Mussolini, líder do poder executivo na Itália, então assinou o Tratado de Latrão, né, em 1929, com o Papa Pio XI. Esse tratado, então, entre o governo da Itália e a Igreja Católica, né, estabeleceu a criação do governo do Vaticano e, logicamente, que a Igreja foi indenizada para esse reconhecimento. Né? Então, o Estado da Itália teve que pagar 2 bilhões de libras esterlinas para a Igreja Católica e, como consequência disso, o Mussolini ele conseguiu o apoio da Igreja, já que ele tinha, né, conseguido recentemente o poder na Itália,
iniciando ali o fascismo, e ele precisava, né, desse apoio popular, e a igreja era muito importante. E a igreja, em contrapartida, né, colocou aí o catolicismo como a religião oficial na Itália. Então a gente tem toda essa questão que começou ali no processo de unificação da Itália, que não foi resolvida, e só lá no início do século XX é que essa questão ficou resolvida. Aqui um adendo sobre essa região de Roma. Então pensa comigo, a gente tem a Itália unificada, né? Isso a gente falando agora no século XX. Dentro da Itália é constituído de várias cidades, a gente tem Roma, e dentro de Roma a gente tem o Vaticano, né, que hoje é um estado independente desde 1929, a partir dessa assinatura do Tratado de Ladrão. É um estado independente muito pequeno, em torno de 5 quilômetros quadrados. Aqui está a Praça de São Pedro, e em volta do Vaticano a gente tem Roma. Uma curiosidade histórica aí para vocês. Enfim, em resumo, o processo de unificação da Itália foi liderado pelo Reino de Piemonte, e conduziu todo esse processo, e as motivações foram econômicas. E em resumo, para finalizar esse processo, esse Reino de Piemonte teve que empreender diversas guerras. Primeiro com o Império Austríaco, que tinha o poder de alguns estados ali, que compreende o que virou a Itália depois. Depois os estados papais, e ali o Reino das Duas Cecílias. Agora a gente vai falar então do processo de unificação da Alemanha, que de certa maneira é bem parecido, né, o processo com o da Itália. Então os estados germanos aqui a gente tem, e o principal deles é esse aqui, a Prússia. Tá? Nessa legenda aqui a gente tem então os estados, né, os reinos ali que vão acabar sendo anexados pouco a pouco, também em virtude de várias guerras, sob a liderança de um reino específico. Na Itália de Piemonte, aqui dos estados germânicos da Alemanha, a gente vai ter o reino da Prússia conduzindo esse processo. Então antes, né, vamos falar do antes. Existia a Confederação Germânica, que era formada por 39 estados, sob a liderança política, né, do Império Austro-Húngaro. Né? Essa confederação aí, então, ela era formada pelos estados prussianos e pelos estados austríacos, beleza? Somando um total de 39 regiões aí. A unificação da Alemanha, ela tem, assim como a da Itália, ela tem a liderança ali do rei Guilherme II e do seu ministro de Estado ali, o Otto Bismarck. Então a liderança desse processo vai ser conduzida pelo Reino da Prússia, sobre o comando do Guilherme II e principalmente do ministro de Estado do Guilherme II, que é o Otto Bismarck. E a primeira medida que vai favorecer o processo de unificação da Alemanha é o Zollverein. Por quê? Essa medida econômica vai promover a união aduaneira ali, né, com o objetivo de estabelecer uma eliminação das barreiras alfandegárias e a liberdade comercial na região, sob o controle da Prússia, entre esses estados germânicos ali, que faziam parte ali dessa confederação germânica, tá certo? Um detalhe, essa união aduaneira ali do Zollverein, ela não incluía, né, o Império Austro-Húngaro. Então, olha só o que eu coloquei aqui, as motivações do processo de unificação da Alemanha. O Reino da Prússia, já desenvolvido, assim como o de Piemonte lá na Itália, objetivava uma expansão industrial e econômica para todos os estados germânicos. E para isso, então, vai criar ali o Zollverein, que é uma união comercial entre a Prússia, né, o Reino da Prússia, entre os demais estados germânicos, mas sem a presença do Império Austro-Húngaro, que era o grande chefe político da Confederação Germânica. E isso não vai dar coisa boa, tá? Por quê? Então olha aqui comigo. A Confederação Germânica, 39 estados. E ela era formada pelos estados da Prússia e estados austríacos, né? Então, a partir dos Zollverein ali, dessa união aduaneira da Prússia com esses estados germânicos, a Áustria, ela logicamente ela tem um poder político, mas agora a Prússia ela vai passar a ter um poder econômico, certo? Sobre essa região,
porque ela eliminou essas taxas alfandegárias. E, logicamente, isso vai gerar um atrito entre esses dois, entre o Estado da Prússia, essa região independente da Prússia, com o Império Austro-Húngaro, e a gente vai ver isso lá na frente. Então, o processo de unificação dos Estados germânicos, ele também foi finalizado com uma série de guerras. A primeira guerra, a Prússia e a Áustria vai se aliar, elas vão, né, deixar de lado as suas divergências aí políticas e econômicas e vão se aliar para dominar a Dinamarca. E aí elas vão conseguir governar e controlar duas importantes regiões, que é essas aqui, ó, a região de Alsten, né, e a de Schleswig, tá? Então elas vão conseguir anexar essas regiões para o governo desses dois estados aí para a confederação. Vencida a Dinamarca, a anexação desses dois estados, agora, né, vai ocorrer uma guerra austro-prussiana, 2 anos mais tarde, entre a Prússia e a Áustria. E aí quem que vai vencer? Vai ser a Prússia, tá certo? E aí o que, que vai acontecer? No desenrolar disso aí, então, agora a Prússia ela já tem, né, sob seu controle mais estados. A França não vai gostar nada disso, né, desse processo de unificação da Alemanha, porque a Alemanha está muito bem desenvolvida, os estados germânicos eles estão muito bem desenvolvidos do ponto de vista econômico e industrial. Então a França, ela vai ver a iminência aí de uma concorrente comercial. Então ela vai decretar uma guerra contra a Prússia, né? A França liderada aí pelo Napoleão III, sobrinho do Napoleão I, aquele que tomou o poder lá na França pós-Revolução Francesa. Entretanto, a Prússia vai vencer mais uma vez e ela vai finalizar então o processo de unificação da Alemanha. Então a Prússia liderou todo esse processo contra guerras, primeiro com auxílio da Áustria contra a Dinamarca, depois contra o próprio Império Austro-Húngaro e depois contra a própria França. E aí a gente finaliza o processo de unificação da Alemanha. Conclusão aqui. Então a unificação da Itália ela vai ocorrer, vai ser finalizada no ano de 1870, a da Alemanha em 1871. E aqui a gente tem algumas consequências importantes. A gente tem que falar. Pós-unificação, Itália e Alemanha vão passar ainda mais por um processo de industrialização, promovendo uma nova reconfiguração geopolítica na Europa. Então pensa comigo, antes da eclosão da Revolução Francesa, a Europa basicamente monarquias, né? Tinha a Inglaterra, que era uma monarquia parlamentar, mas ali as monarquias governando toda a Europa. Quando Napoleão assume o poder e dá início às guerras napoleônicas, ocorre uma reconfiguração ali da Europa, esse avanço liberal destrutura toda essa Europa, ocorrem as reuniões do Congresso de Viena, que tem como objetivo restaurar a ordem, né, monárquica. Então, após a derrota do Napoleão, há uma restauração dessas monarquias e agora, né, com a Itália e a Alemanha sendo unificadas, vai promover uma nova mudança geopolítica na Europa. Então, a Europa vai passar aí num período aí de 100 anos por diversas transformações e reconfigurações. E a Itália e a Alemanha são essas mais novas. E a Itália e a Alemanha juntas, elas vão iniciar sua corrida imperialista, né, disputando aí novos mercados. O que é o imperialismo? Essa busca, né, esse domínio por mercado consumidor, busca por mão de obra barata, enfim. Todos esses ingredientes aí vão gerar o ciúme de quem? Da França e da Inglaterra, que já eram estados, nações, né, já unificados aí desde o século XV para frente aí, que a gente já estudou lá no início. Então a gente tem Portugal inicialmente, depois a Espanha, França e Inglaterra na sequência. Então a Alemanha e a Itália vai fazer frente à Inglaterra e à Alemanha, e essa rivalidade, esse choque de imperialismo em busca dos 3 M's, né, matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, esse imperialismo na Ásia e na África vai acabar gerando, né, e motivando aí o início então da primeira grande guerra
mundial, tá certo? Ainda não acabou não. Quais são os reflexos, então, desse movimento, né? Desse movimento aí no Brasil? Essas unificações da Itália e da Alemanha. Essas guerras de unificação que a gente viu ali, tanto da Itália e da Alemanha, elas vão promover, né, um processo migratório maciço ali para o Brasil, no início da década de 1900, no início do século 20, né? Então o imigrante europeu ele vai chegar no Brasil como uma mão de obra qualificada, sendo aproveitada ali na questão da agroexportação ligada ao café e também na indústria. Lembrando que no final do século XIX a gente tem o fim da escravidão no Brasil, a gente tem o início da República e é incentivada, né, a mão de obra estrangeira, principalmente a europeia. Então, em virtude dessas guerras de unificação, muitas pessoas vão fugir dessa região que vai vir se formar Itália e Alemanha para o Brasil, e essa mão de obra vai ser muito bem aceita aqui no nosso país. A gente tem uns reflexos desse processo de unificação na França, que culminou com a Comuna de Paris, que trata-se, né, da primeira fundação de um governo de cunho socialista e comunista, né, operário, né. Só que esse governo ele durou poucos dias e restringiu somente a cidade de Paris. Então esse movimento, né, quando a França então se envolve com a guerra com a Prússia, na Guerra Franco-Prussiana, a cidade de Paris é tomada por esses trabalhadores operários e que ficam no poder. Então vai haver algumas mudanças já repentinas, como, né, a realização da separação da igreja com o Estado, o fim da propriedade privada, a questão da democracia direta, a substituição do exército por milícias populares, enfim. Esse governo ele vai durar apenas 72 dias, então vai ser deflagrada uma guerra civil onde a burguesia, né, apoiada pela Prússia, vai conseguir retomar o controle da capital francesa. Como resultado disso, a gente tem ali cerca de 20 mil pessoas que foram mortas, né, e o restabelecimento do governo ali da monarquia ali da República na França, beleza? Dando início à Segunda República. Então é isso que eu queria passar para vocês. Boa aula e até a próxima aula. Fui!